Oi, gente. Vamos lá iniciar mais uma parte da nossa aula. E eu vim falar para vocês, logo no início, que eu fiz uma modificação da aula passada para essa. É nessa carreira aqui, ó, de ponto alto, tá? Porque depois eu fui ver e achei muito fininho o que ficou aqui em cima, tá? Então, o que foi que eu fiz de diferente para ficar assim dessa grossura, dessa largura, melhor dizendo? Ó, tá com 6 centímetros, tá? Eu achei que ficou melhor assim. Então, nessa carreira aqui, ó, nessa primeira carreira de pontos altos, eu ensino no vídeo passado a colocar, a pular um, né? Ó, por exemplo, eu fiz ponto alto aqui nesse espaço de correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. Daí no próximo eu já pulava, não fazia aqui, já ia fazer em cima do ponto alto. Foi assim que eu ensinei, né? Porém, depois eu vi que ficava melhor fazendo dessa forma, ou seja, em cada um dos espaços de correntinhas eu coloquei ponto alto. Em todos, né? Na verdade, eu não pulei nenhum. Então, eu coloquei ponto alto no espaço, ponto alto em cima do ponto alto, tá? Por todos esses pontos. Daí eu fiz normalmente a carreira em relevo e 3 carreirinhas em ponto X, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos X, tá bom? Então, aí eu fiz essa modificação. Nessa aula, a gente vai aprender a fazer a parte de trás. Olha só, aqui eu já cortei o fio e vou começar aqui a fazer a parte de trás junto com vocês. Na parte de trás, nós vamos continuar reto aqui na parte do zíper e a gente vai fazer apenas diminuições até chegar nessa parte que a gente sobe reto na cava, né? Então, a gente vai fazer algumas diminuições, depois seguir reto aqui e seguir reto aqui até chegar aqui na mesma altura que a gente tem na parte da frente. Então, gente, posicionei aqui minha peça da parte de trás, ó, tá vendo? E agora a gente vai fazer a sequência do ponto, tá? Então, aqui a gente vai começar com ponto baixo, né? Aquela carreira de ponto baixo e argolinha. Então, eu venho aqui no cantinho, ó, nessa parte que é reta, e vou fazer aqui um ponto baixo. Dessa forma. Daí, eu faço 3 correntinhas e um ponto baixo aqui, ó. 3 correntinhas, um ponto baixo no meio, né? No ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo entre uma florzinha e outra. 3 correntinhas, um ponto baixo bem no meio da florzinha. Eu vou fazer assim, gente, até eu chegar bem aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente ia deixar uma florzinha embaixo do braço? Então, eu vou trabalhar até chegar aqui, para que a gente fique com essa florzinha de espaço aqui, ó, que ela vai ficar dobradinha aqui, tá bom? Então, quando eu chegar lá, eu volto pra gente iniciar a próxima carreira. Pronto, cheguei aqui, ó, no final, né? Eu vou deixar essa parte aqui. E você pode deixar uma quantidade de pontos aproximada, tá? Olha só, 2 centímetros, 2,5 centímetros, tá? De ponto, de repente de ponto quadradinho ou de ponto alto mesmo, tá? Se não der certinho de ser a florzinha, você deixa uma quantidadezinha de pontos aqui para dar esse espaço, tá bom? Independente do tipo de ponto que você está trabalhando, você vai seguir a mesma coisa, né? Ou seja, você vai seguir o mesmo princípio de deixar um espacinho aqui e de fazer as mesmas diminuições que você fez na parte da frente, você vai fazer aqui na parte de trás. E aqui nessa parte do zíper você vai fazer de forma reta, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui foi a mesma coisa que eu fiz aqui atrás. Ó, nessa próxima carreira, eu vou pular esse primeiro espacinho, tá vendo, ó? Que já vai ser a diminuição. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, viro aqui o trabalho. E vou fazer essa mesma coisa aqui, ó, que eu fiz, tá? Então, eu pulo esse primeiro espaço, já venho em cima do ponto baixo e faço um ponto alto. Olha só como fica inclinado. Então, essa aqui é a diminuição. Uma correntinha. Aí sim, no espaço de correntinhas, um ponto baixo, uma correntinha em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Esse mesmo pontinho que a gente já trabalhou muitas vezes, tá? Chegando no final dessa carreira, eu volto pra gente iniciar a próxima carreira. Cheguei aqui no final, ó, nessa parte que é reta, tá? Fiz aqui meu último ponto alto em cima do ponto baixo que eu iniciei.
E agora a gente sobe 3 correntinhas, vira o trabalho. E nós vamos trabalhar uma carreira toda em ponto alto. Só que a gente vai fazer aquele trabalhado de pular um espaço de correntinhas e o outro não, né? Eu vou lembrar vocês como que faz. Então, olha só. Nesse primeiro espaço de correntinhas, eu coloco um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Nesse próximo espaço de correntinhas, eu vou pular ele. Por quê? Porque no anterior eu trabalhei. Então, nesse próximo eu não trabalho. Então, eu já venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Como nesse anterior eu não trabalhei, nesse próximo eu trabalho, tá? Então, a gente vai sempre intercalar assim, até eu chegar no final da carreira, tá bom? Sempre um eu pulo e no outro eu faço. Um eu pulo e o outro eu faço, tá bom? Bem simples de trabalhar. Só pra gente continuar de forma reta e o nosso trabalho ele não abra, tá bom? Mas aí, ó, você vai fazer dessa forma de acordo com o que você fez aqui na frente, tá bom? Porque aqui na frente eu fiz desse jeito. Mas se você fez diferente, então você faz igual você fez na frente, tá bom? Pra não dar erro aí. Quando eu chegar no final da carreira, eu retorno. Pra gente continuar. Terminei aqui minha carreira e olha como vai ficando igualzinho a parte da frente. Então, é isso que a gente precisa ter, tá bom? O que foi que eu fiz aqui no final? Eu fiz igual a parte da frente, ó. Eu pulei, eu fiz normalmente a sequência do ponto, mas eu fiz uma diminuição mesmo assim. Por quê? Porque nesse último eu tinha feito ponto alto, então nesse próximo eu não devia fazer, aqui no espaço de correntinhas. Daí eu já pulei e fiz um ponto alto aqui, tá bom? E deixei essas correntinhas aqui sem fazer. Então, essa foi a diminuição, tá bom? Eu vou passar essa parte, gente, mas sempre lembrando. Se o seu deu diferente, você deve olhar para a parte da frente, ver como foi que você fez a diminuição e fazer aqui atrás igual, tá? E aqui na frente, nessa parte do zíper, é só seguir reto. Não tem segredo nenhum, tá? A parte de trás é bem mais fácil que a parte da frente. Então, agora, para fazer a diminuição, nós subimos 3 correntinhas e vamos trabalhar uma carreira de ponto alto em relevo. Tá? Mas como a gente está do lado do avesso, a gente vai fazer aquele esquema de fazer o relevo ao contrário, né? Então, para fazer a diminuição, eu pulo o primeiro ponto, né? Já venho no próximo e faço o ponto em relevo. Vou deixar o ponto pela frente para que o relevo ele fique lá do lado do direito, tá bom? E aí, vou fazer ponto sobre ponto, sem segredo nenhum, muito fácil de fazer, tá? Daí, a gente já fica com a diminuição aqui também. Tá? Vou terminar essa carreira, vou iniciar a próxima, que vai ser também em relevo. Quando eu chegar aqui no final da próxima carreira, aqui novamente, eu volto para a gente fazer a diminuição dessa parte, tá bom? A próxima carreira também vai ser em relevo, porém o relevo vai ser ao contrário do que a gente está fazendo agora, né? Porque sempre a gente deve deixar o relevo para a parte da frente, tá bom? Acho que eu gosto de repetir, mas eu acho que já deu para entender bem, assim, essa questão. Tá bom? Então, vai ficando aqui dessa forma. Chegando aqui nessa parte do final, olha só, tudo que a gente vai fazer de diminuição é deixar de trabalhar essas correntinhas. Então, eu venho até esse último ponto alto e faço ponto alto, tá? E aí, deixo de trabalhar essas correntinhas, tá bom? Já fica a nossa diminuição. Agora, nós vamos fazer, acredito que é a última carreira da diminuição. Olha só, já estou aqui, né? Na mesma altura. E agora, a gente vai trabalhar as 3 carreiras de ponto X, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Vou virar aqui meu trabalho, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, que vai ser a minha diminuição. Faço um ponto baixíssimo no ponto seguinte, ó. E aí, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, volto no ponto anterior e faço um ponto alto. Então, eu fiz 2 pontos baixíssimos. Daí, esse último ponto que eu tinha, ó, eu deixei de trabalhar ele. Então, ficou assim a nossa diminuição. Daí, eu sigo trabalhando, ó, ponto X, tá? Por todo o restante da carreira. Chegando no final, eu vou fazer normalmente até chegar aqui, né? Se houver alguma diferença aqui nessa parte, eu volto para mostrar. Se não, eu já venho mostrando a próxima carreira, né? Que a gente também vai fazer em ponto X, porque são 3. Eu já venho mostrando o final dela. Cheguei aqui no final dessa segunda carreira,
Mas antes eu queria mostrar para vocês que aqui deu certinho, ó, tá vendo? Ó, 2 pontinhos deu certinho para fazer o ponto X normalmente. Mas se tivesse sobrado apenas um ponto, o que eu iria fazer? Eu ia terminar esse ponto X e ia colocar apenas um ponto alto aqui de borda. Iria iniciar com 3 correntinhas e fazer ponto X sobre ponto X, tá? Então, aqui ia ficar com um pontinho de borda sempre. Mas, como deu certinho, então, tá tudo certo também. Agora, aqui, a gente vai fazer a última diminuição, tá? Por que a última diminuição? Porque lá na frente, essa foi a carreira que eu fiz a minha última diminuição. E ela foi feita assim, ó. No último ponto X, eu coloquei apenas um ponto alto. Pronto, fiz minha diminuição. Daí, daqui pra frente, ó, eu vou fazer reto, tanto de um lado quanto de outro, tá? Não vou ter mais diminuições aqui desse lado, tá bom? Então, deixa eu tentar mostrar aqui como que fica essa parte, ó. Tá vendo? Daqui pra frente, a gente seguiu de forma reta, ó. E aqui atrás, a gente também vai seguir de forma reta, deixando aqui essa abertura para a passagem do braço, tá bom? Então, agora eu vou vir com vocês apenas na parte que a gente vai fazer florzinha novamente. Então, aqui na sequência, ó, como a gente tem aqui na parte da frente, ó, a gente tá nessa segunda carreira. Eu vou fazer essa terceira, vou fazer 3 carreiras de ponto alto, vou fazer essa carreira de ponto quadradinho, eu volto com vocês nessa primeira carreira da florzinha, tá? Porque essa é uma parte que eu acho que pode surgir alguma dúvida. E aí, eu vou voltar nessa parte. Essas partes aqui de ponto X e ponto alto, vocês já sabem aí de cor e salteado, né? Então, vou voltar aqui pra gente fazer junto essa parte. E depois, damos sequência, terminando aí a parte de trás, né? Igual a parte da frente, tá bom? Então, você vai fazer aí o seu, de acordo com o que você fez a parte da frente. Você viu que eu sempre me baseei pela parte da frente, tá bom? Então, eu volto com vocês lá na parte da florzinha. Então, gente, cheguei nessa carreira e a próxima vai ser a carreira das florzinhas. Olha só, esse aqui é o lado do avesso e esse aqui é o lado do direito. Olha só como que tá ficando, tá? Essa aqui é a parte que a gente vai colocar do meio das costas, que a gente vai colocar o zíper. Então, a gente vai iniciar aqui fazendo 3 correntinhas para dar altura. Uma, 2, 3. Vamos virar o trabalho. E nós vamos começar a fazer as florzinhas, ó, eu pulo esse primeiro espaço, venho aqui no segundo e começo a fazer as florzinhas. Ou seja, eu venho, faço metade de um ponto, faço metade de outro, fecho tudo junto, 1, 2, 3 correntinhas e um ponto baixo. Não sei se tá dando pra ver bem, gente, vou focar pra ficar melhor. 1, 2, 3 correntinhas, metade de um ponto, a metade do segundo ponto, fecho tudo junto, tá? Daí, olha só, aqui a gente tem que continuar reto, né? Então, a gente vai seguir a sequência do ponto. Eu pulo esse espaço, em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Pulo esse espaço, dentro desse próximo, eu faço novamente uma pétala da minha flor, tá? Então, nós vamos seguir dessa forma até a gente chegar lá no final da carreira, pra gente finalizar essa carreira e iniciar a próxima, tá bom? Então, vai ficando assim. Cheguei aqui no final, ó, e o ideal seria eu colocar, né, a sequência do ponto me pede para colocar um ponto alto aqui, tá? Só que eu quero continuar essa carreira reta, então eu vou colocar um ponto alto aqui no final, tá? Vai diminuir um pouquinho, pouca coisa aqui, né, porque a gente fez essa adaptação, mas isso aí também não vai trazer grandes diferenças não, tá bom? Então, a gente vai terminar dessa forma a carreira. Volto a lembrar, se você está trabalhando, por exemplo, essa questão, né, gente, de começar a diminuir em qual parte do ponto, né? De repente, se você começou a diminuir no ponto X, aqui nessa altura você não vai estar na mesma sequência de ponto que eu. Mas daí, gente, é só seguir reto, tá bom? Sem nenhuma diferença, nem de um lado nem do outro.
Eu vim mostrar essa parte mesmo, porque essa é a parte mais difícil, né, entre aspas, porque esse ponto X e o ponto alto é bem facinho de fazer. Então, aqui para iniciar a próxima carreira, a gente vai fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, virar o trabalho, mais uma correntinha de espaço, né, totalizando aí 5 correntinhas, ou melhor, 4, né, 3 de altura e uma de espaço. E aí, a gente vai vir aqui já nesse próximo ponto alto e fazer a florzinha. Ou seja, vamos fazer aqui a sequência normal do ponto, né? Que nos pede para completar aí essa segunda carreira de florzinhas, tá? Eu vou continuar aqui, ó, até o final da carreira e fica aqui, fica assim, ó, tá? Para que na próxima carreira a gente consiga colocar um ponto alto aqui e consiga continuar reto nessa carreira, tá bom? Então, eu vou terminar aqui essa minha carreira de florzinhas, fazendo as florzinhas, né? A segunda carreira de flores em cima dos pontos altos. Nós finalizamos a carreira com um ponto alto aqui, ó, em cima dessas correntinhas. E vamos começar a próxima fazendo uma correntinha, virando o nosso trabalho e fazendo um ponto baixo em cima desse ponto alto da carreira anterior. 3 correntinhas e um ponto baixo bem no centro da florzinha, nesse ponto baixo do centro. 3 correntinhas, um ponto baixo entre uma florzinha e outra. 3 correntinhas, um ponto baixo no meio da florzinha. E vamos fazer assim até o final dessa carreira. Trabalhei aqui até o final, ó, e eu coloquei a última argolinha, ó, eu fiz a penúltima, coloquei um ponto baixo aqui depois da última florzinha, né? Daí, eu fiz mais uma argolinha e coloquei o ponto baixo aqui, ó, na segunda correntinha. Porque se eu deixasse só com esse ponto baixo aqui, ia diminuir bastante, né? Não ia dar certo. Então, a intenção nossa é continuar reto dos dois lados. Aqui, ó, como vocês podem ver, deu uma leve diminuída, mas daí não tem problema, tá? É bem leve mesmo essa diminuição. E aí, na sequência, a gente... E como assim, esse lado é o lado da cava do braço, então não tem problema diminuir um pouquinho a mais, tá bom? O que precisa realmente ficar reto é essa parte daqui. Essa aqui também precisa, só que assim, quando a gente trabalha esse ponto, pode ser que não dê certo, ó. Nesse caso aqui, eu tive que pular um ponto a mais para poder fechar o desenho do ponto. Então, diminuiu um pouquinho, mas não tem problema. Então, vamos prosseguir fazendo 4 correntinhas, que são 3 para dar altura e uma de espaço. Viro o meu trabalho e a gente vai fazer aquela carreirinha de ponto quadradinho. Então, aqui no primeiro espaço de correntinhas, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, em cima do ponto baixo, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, na argolinha, eu faço um ponto alto, tá? E aí, eu vou seguir fazendo toda a minha carreira dessa forma. Cheguei aqui no final da carreira e olha só o que aconteceu, né? Tá vendo que tá começando a diminuir também? Então, a gente vai ter que contornar isso aí para que não diminua, tá? Porque esse lado aqui é o lado do zíper, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma correntinha, vou fazer um ponto alto bem aqui, ó, tá? Na carreira anterior, nesse ponto aqui. Fazer um ponto assim um pouco mais alto, né? Mais puxado a laçada, porque aí a gente consegue, ó, deixar reto, tá vendo? Então, se você precisar fazer alguma modificação assim, pode fazer sem medo, tá bom? Essa próxima carreira, gente, é a carreira que eu fiz com vocês, depois eu vim e modifiquei no início dessa parte, né? Que é essa carreira aqui, ó, essa primeira carreira de pontos altos, tá? Nessa parte da frente, eu escolhi não pular nenhum quadradinho, tá? Para continuar reto, porque estava muito fino, né? Vocês viram. Mas na parte das costas, gente, como a gente já tem um pedaço maior, eu vou até medir com vocês, caso eu ainda não tenha medido, ó. A gente tá com 17 centímetros e meio. Então, eu vou pular, tá? Eu vou pular um ponto quadradinho, sempre intercalando. Um eu pulo, outro eu não pulo, tá? Porque senão isso aqui vai abrir, eu não quero que abra. Mais uma vez, vou repetir, né? Aqui eu coloquei em todos porque eu não queria que diminuísse, eu queria que continuasse reto. E por ser muito pequeno, ó, não aumentou, como vocês podem ver, tá bom?
Mas aí a gente vai fazer assim, fazer 3 correntinhas para dar altura, virar o trabalho, e aí no primeiro, ó, eu faço um ponto alto, no primeiro quadradinho, né, no primeiro espaço. Em cima do ponto alto, um ponto alto. A gente sempre vai trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto. O que a gente vai pular é esse espaço de correntinhas, tá? Então, como nesse eu fiz, nesse eu pulo. Então, eu já venho para o próximo ponto alto. Como nesse eu pulei, nesse eu faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. O próximo eu vou pular, né? O próximo eu não pulo. O próximo eu pulo. Então, é sempre intercalando, ó. Um eu pulo, outro eu não pulo, tá? Ó, como vocês podem ver bem aí na imagem, né? No vídeo. Um a gente pula e o outro a gente não pula, tá? Então, vou fazer assim até eu finalizar essa minha carreira. Terminei a carreira, ó. Dessa forma, tá? E agora eu vou fazer, ó, as carreiras aqui da sequência da frente que eu tenho. Tá? Eu fiz essa primeira carreira aqui, vou fazer mais 2 em relevo e mais 3 carreiras em ponto X, sempre seguindo de forma reta dos dois lados. Terminei as repetições aqui, ó. As 3 carreiras, as 2 em ponto em relevo e 3 carreiras de ponto X. E olha só como que fica. Vou mostrar aqui mais embaixo, ó, para vocês verem a cava do braço. Fica aqui dessa forma. Agora, eu vou dobrar aqui, ó, passar a parte da frente. Para ficar aqui em cima da parte de trás. Para vocês verem também como que fica, ó. Elas estão aqui da mesma altura, né? E a lateral aqui, ó, tá idêntica, né? A nossa cava do braço. Olha só. Como a gente tem o decote apenas na frente, então fica a parte de trás assim, coberta mesmo. Agora, gente, nós vamos fazer mais uma carreira, só que apenas com essa quantidade de pontos X que a gente tem na parte da frente. Então, como eu terminei aqui, ó, eu vou ter que cortar esse fio para mim poder iniciar uma carreirinha aqui, que vai ser a carreirinha que a gente vai costurar. Digamos que vai ser a carreirinha do ombro e também vai dar esse espaço para que essa parte aqui de trás ela não fique pegando ali no pescoço e incomodando, tá? Para que ela fique um pouquinho mais baixa. Então, antes de cortar o fio, eu vou fazer aqui uma correntinha, esticar meu fio, daí eu venho e corto, tá? Daí eu pego meu fio, né, que eu cortei, venho aqui pro início. Nossa, tá muito escuro esse vídeo. Deixa eu ajustar isso aqui. Eu venho aqui pro início, ó, e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos X, tá? Por quê? Porque eu terminei aqui em ponto X. Se você terminou em ponto alto, você vai fazer aqui atrás a mesma quantidade de pontos altos, tá? Que tem na parte da frente, para que a gente possa costurar depois. Então, eu venho aqui em cima do meu primeiro ponto, tá? E faço um ponto baixíssimo. Vou até acochar mais aqui essa laçada, para que ela não fique feia. Então, eu venho aqui, ó, em cima do segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas. Volto no pontinho que eu pulei, ó, que é essa correntinha de início. E faço um ponto alto. Pronto. Fiz o primeiro. Daí, vou fazer aqui mais 7 para formar os 8. Pronto, terminei aqui os 8 pontos X, ó. E aí, ficou aqui na mesma medida na parte da frente que a gente vai costurar, tá bom? Então, ó, como eu já deixei um fio grande aqui nessa parte da frente para me costurar, eu não vou deixar uma parte grande atrás, né? Porque aí não tem muita necessidade. Então, eu sempre faço uma correntinha a mais, puxo o meu fio e corto. Daí, eu puxo assim, ó, e aí essa correntinha, ela meio que desaparece, tá? Daí, aqui a gente vai passar uma agulha e costurar aqui essas duas partes, tá?
Eu virei minha peça aqui do lado do avesso, ó. Peguei esse fio que eu tinha deixado já pra costura. Passei uma agulha, ó, sem ponta, né? Mas se você não deixou uma parte assim, um fio assim pra costurar na parte da frente, você deixa aqui atrás pra fazer a costura que dá no mesmo, né? Não vai dar muita diferença, não. Daí, o que que acontece? A gente vai juntar, né? Nessas duas partes, eu vou começar a costura. Eu vou pegar pra costurar nesse primeiro ponto, ó, tá vendo? Primeiro ponto de um lado, primeiro ponto do outro lado. Eu pego as duas laçadas do ponto, tá? E passo a minha agulha. Volto aqui para lá pro lado da frente. Pego as duas laçadas e as duas laçadas, ó, do pontinho dos dois lados. E aí eu vou costurando, né, ponto a ponto. Vou fazendo aqui minha costura normalmente. Se você, sei lá, gosta de costurar de outra forma, enfim, fique à vontade, tá, gente? Você não precisa fazer exatamente como eu tô fazendo. Olha só como que fica aqui do outro lado da costura, não dá nem de perceber, tá? Então, eu tô fazendo a costura assim, mas você pode fazer de outra forma também, né? Como eu falei agora há pouco. E aí, eu vou costurar até o final aqui e já venho mostrando pronto, né? Já do lado direito. Para que a gente possa iniciar do outro lado, tá bom? Então, é só fazer a costura mesmo, olha só como que fica. Terminei a costura, ó, fica assim. E agora é só a gente arrematar aqui todos esses pontos, né, fazendo um nozinho. Vou mostrar como que eu faço gente, pra vocês verem, ó. É muito fácil, né, quando a gente tá trabalhando com dois fios. Eu separo eles, né, daí eu passo um dos fios por duas perninhas assim, ó, do trabalho. E faço um nozinho, né, fica bem simples e fica bem seguro também, né, porque esse nó cego, ele não desata. Você pode fazer isso, ó, eu faço 3 nozinhos, e daí você pode, de repente, se você tiver com medo aí de soltar, fazer isso, ó, passar por outra perninha e dar mais uns 2 nós, tá? Não tem problema. E aí, é só cortar o fio. Aí, eu vou virar a minha peça aqui do lado direito e mostrar pra vocês. Virei pro lado do direito e olha aqui como que fica, tá? Aí fica a parte de trás um pouquinho mais baixa, né? Aquela questão de não ficar pegando no pescoço. E aqui fica o nosso decote, ou melhor, nossa cava do braço e aqui o decote da frente. E a parte de trás fica aqui pra gente pôr o zíper, tá? Lembrando que quem não quiser pôr zíper vai ficar com a parte de trás toda em uma peça só, tá? Vai ter menos trabalho, lógico, mas eu acho que vale a pena o trabalho de pôr o zíper, porque vai facilitar para vestir e vai ficar mais bonito o caimento. Então, agora eu vou fazer esse início desse outro lado aqui com vocês, tá? A gente já terminou esse, falta os acabamentos e a manga, mas agora a gente vai iniciar esse outro lado, tá? E eu vou fazer essas primeiras carreiras com vocês, para que vocês consigam, né, lembrar como que é e consigam iniciar, tá bom? Então, ó, tudo que a gente vai fazer agora é repetir o que a gente fez desse lado, tá? Porque esse lado aqui, ele precisa ficar idêntico a esse primeiro que a gente fez, né? Então, assim, essa primeira carreira que eu vou fazer, ó, vai ser a de ponto quadradinho. E a gente vai iniciar na parte de trás, tá? Então, eu pego aqui, ó, a parte de trás, né? A gente vai iniciar pelo avesso. Eu pego no primeiro pontinho e faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas para dar altura, mais uma de espaço. Pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Sempre trabalhando dessa forma aí por toda a nossa carreira, tá bom? Quando eu chegar no final aqui, ó, eu retorno, né, pra mostrar até onde a gente vai trabalhar. Fiz aqui por toda a carreira, gente, olha só, aonde que eu parei. Eu tenho aqui a marcação, ó, do ponto central, tá vendo? Aqui é o centro da peça, pra cá a gente tem a metade dos pontos e pra cá a gente tem a outra metade, tá? Então, eu deixei 2 pontos antes de começar desse lado. Desse outro lado aqui, eu tenho que deixar 2 pontos também,
tá? Então, aqui deu certinho, ó, de deixar 2 pontos para esse lado e 2 pontos para o outro lado, tá? Para fazer esse vãozinho aqui do decote da parte da frente, tá bom? Então, agora na sequência, a gente vai sempre se basear pelas carreiras que a gente fez do outro lado. Então, aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu subi 3 correntinhas e já comecei a trabalhar as minhas florzinhas, né? Pulei 2 bloquinhos, né? 2 quadradinhos e no terceiro comecei a trabalhar. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, virar meu trabalho. Vou pular 2 quadradinhos, no terceiro eu começo a fazer minha florzinha, né? Porque foi exatamente o que eu fiz aqui desse lado, tá? Então, a gente vai sempre se basear. Aí, eu venho aqui no terceiro e faço a minha florzinha. Daqui pra frente, eu vou seguir a sequência exata do ponto. Então, eu pulo um espaço, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Pulo um espaço, no próximo espaço eu começo a fazer a próxima florzinha, tá? Então, a gente vai seguir fazendo dessa forma até chegar lá no final da carreira. Cheguei no final da carreira, olha só como que tá ficando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tô achando muito bonita aqui essa parte, gente. Parte das costas. E aí, a gente vai continuar fazendo a próxima carreira, né? Que vai ser a última carreira aí toda, né? Frente e costas. A partir da segunda, né? Posterior, a gente vai trabalhar apenas a parte da frente e depois fazer a parte das costas, igual a gente fez desse primeiro lado. Então, aqui eu subo 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, né? Viro o meu trabalho. Já vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, ó, depois dessa florzinha, e vou trabalhar a segunda carreira de florzinha, tá? Completando assim o pontinho da flor. Daí, a gente vai fazer assim, ó, por todo o restante da carreira, tá bom? Sempre fazendo a florzinha, né? Em cima do ponto alto que nós temos entre cada uma das flores, ó. Vai ficando aqui dessa forma. Eu já venho no próximo ponto e faço a florzinha. Quando eu chegar no final dessa carreira, eu retorno com vocês para já dar as instruções de como a gente vai prosseguir. Finalizei aqui a carreira e nessa parte da frente a gente já tá começando a fazer as diminuições, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o último ponto alto aqui, em cima dessas correntinhas, né? E aí, a próxima carreira, ó, já vou olhar aqui pra parte da frente do outro lado, ver o que foi que eu fiz, ó. Daí, eu fiz um ponto baixíssimo no próximo ponto e comecei a fazer argolinhas, tá vendo, ó? Então, a gente vai sempre se basear dessa forma. Então, eu viro o meu trabalho. Faço aqui um ponto baixíssimo nesse próximo ponto, que foi o que eu fiz do outro lado. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo espaço. 1, 2, 3 correntinhas. Um ponto baixo no centro da flor. 3 correntinhas, um ponto baixo entre as pétalas. 3 correntinhas, um ponto baixo no centro da flor. Tá? Nós vamos fazer assim por algumas vezes, ó. Eu vou contar aqui com vocês. Mostrar aqui a parte da frente e mostrar por quantas vezes a gente vai fazer isso. Olha só. Eu fiz aqui, ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 florzinhas, tá? A oitava, lembra, a gente deixa aqui embaixo do braço. Então, eu vou fazer essas minhas argolinhas por 7 florzinhas também, desse lado, porque a gente tem a mesma quantidade de florzinhas que a gente tem desse primeiro lado, a gente também tem que ter desse segundo. Então, eu vou fazer aqui, ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava aqui, ó, já vai ser essa que vai ficar embaixo do braço, dobradinha assim, ó, tá vendo?
Então, gente, a partir daqui a gente já vai se guiar, sempre olhando para esse primeiro lado e fazendo o segundo. Então, vou fazer essas argolinhas e na próxima carreira eu volto com vocês. Fiz as minhas argolinhas pelas 7 florzinhas, tá? E fica aqui dessa forma. Agora, a partir daqui, a gente vai trabalhar apenas a parte da frente, tá? Até terminar. Daí, o que é que você vai fazer? Você tem duas opções. Você pode voltar na parte anterior e seguir o passo a passo, né? Que eu fiz aqui desse lado, tá bom? Vai ser a mesma coisa, você vai seguir as mesmas diminuições da parte do decote e as mesmas diminuições da parte da cava, tá bom? Ou, se você preferir, você pode simplesmente olhar aqui e ver o que foi que você fez nesse lado e fazer desse outro lado, tá? Se você tem um pouquinho mais de experiência, eu te recomendo a fazer isso, que eu acho que é mais prático, né? Então, você olha aqui, no lado da cava do braço, que foi que eu fiz? Eu fiz 1, 2, 3 correntinhas, pulei esse primeiro espaço, já vim no ponto baixo e fiz um ponto alto. E aí, eu fui fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, até chegar aqui, ó. Quando cheguei aqui, eu fiz uma correntinha, pulei esse espaço, já vim pro próximo espaço e fiz um ponto alto. Daí, eu fiz 3 correntinhas, pulei esse primeiro ponto alto, já vim trabalhar aqui nesse espaço e fui fazendo a primeira carreira. Voltei fazendo em relevo e tal. Então, assim, gente, vocês vão olhar o que foi que vocês fizeram aqui para fazer essa parte da frente e repetir tudo aqui desse outro lado, tá? Terminada essa parte da frente, vocês cortam o fio e passam para fazer aqui a parte das costas. E segue o mesmo esquema, olhando o que foi que você fez aqui na parte das costas, principalmente aqui nessa lateral, né? Porque no centro a gente vai seguir reto, e você vai fazer a mesma coisa, tá bom? Eu não vejo necessidade de explicar tudo novamente, porque vai ser exatamente tudo que a gente já fez, né? Seria apenas uma repetição, tá bom? Então, a gente vai seguir dessa forma, eu vou fazer dessa forma, porque é impossível a gente lembrar exatamente o que a gente fez em cada carreira, então eu vou sempre olhar aqui e fazer do outro lado da mesma forma, tá? Eu já venho na próxima parte com vocês, mostrando essa parte de cima concluída, né? Desse outro lado aqui, frente e costas, já costurado em cima, né? Porque eu também já ensinei a costurar aqui. E aí, a gente já vem fazendo a manga, o acabamento da parte de baixo, colocando o zíper, né, e fazendo o acabamento aqui do decote. Se der tempo, a gente já faz tudo isso no próximo vídeo e já finaliza a nossa peça, tá bom? Então, vamos seguir trabalhando e nós nos encontramos no próximo vídeo.